Bandas Bollinger. Neste vídeo irá aprender o sinal squeeze, o sinal de inversão, o sinal de alinhamento, o sinal de saída. Squeeze em alta. Um sinal squeeze em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. As bandas tornam-se estreitas, squeeze, e aproximam-se implicando baixa volatilidade. Condição 2. As bandas perdem a sua inclinação e tornam-se rasas, formando um movimento de consolidação entre as bandas. Condição 3. Uma vela em alta fecha acima da banda Bollinger superior. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado abaixo do fundo da área de consolidação. Squeeze em baixa. Um sinal squeeze em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. As bandas tornam-se estreitas, squeeze, e aproximam-se implicando baixa volatilidade. Condição 2. As bandas perdem a sua inclinação e tornam-se rasas, formando um movimento de consolidação entre as bandas. Condição 3. Uma vela em baixa fecha abaixo da banda Bollinger inferior. A entrada é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado acima do topo da área de consolidação. Inversão em alta. Um sinal de inversão em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Forma-se um fundo com o fecho abaixo da banda Bollinger inferior. Condição 2. Existe um ressalto em direção à banda do meio. Condição 3. É formado um novo fundo com o fecho acima da banda inferior. A entrada é ativada acima do último topo. O stop loss pode ser colocado abaixo do último fundo. Inversão em baixa. Um sinal de inversão em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Um topo é formado com o fecho acima da banda Bollinger superior. Condição 2. Existe uma queda em direção à banda do meio. Condição 3. Um novo topo é formado com o fecho abaixo da banda superior. A entrada é ativada abaixo do último fundo. O stop loss pode ser colocado acima do último topo. Um sinal de alinhamento em alta é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Um forte movimento em alta com sucessivos fechos ao longo da banda Bollinger superior. Walking the bands. Acompanhar as bandas. Condição 2. Um declínio seguido por um fecho abaixo da banda do meio. Condição 3. Uma vela em alta fecha acima da banda do meio. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado acima do mínimo recente. Um sinal de alinhamento em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Um forte movimento em baixa, com fechos sucessivos ao longo da banda Bollinger inferior. Walking the bands. Acompanhar as bandas. Condição 2. Um rally seguido de um fecho acima da banda do meio. Condição 3. Uma vela em baixa fecha abaixo da banda do meio. A entrada é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado acima do recente máximo. Um sinal de saída em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Um forte movimento em alta com fechos sucessivos ao longo da banda Bollinger superior. Walking the bands. Acompanhar as bandas. Condição 2. Um declínio seguido de um fecho abaixo da banda do meio. A saída é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. Um sinal de saída em baixa é dado quando as seguintes condições são cumpridas. Condição 1. Um forte movimento em baixa com fechos sucessivos ao longo da banda Bollinger inferior. Walking the bands. Acompanhar as bandas. Condição 2. Um ressalto seguido por um fecho acima da banda do meio. A saída é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal.
Quando um sinal squeeze neutro é identificado, um ícone-alvo irá delinear o sinal a par da descrição do painel de monitorização. Mais informação sobre o sinal pode ser reencontrado no painel de monitorização ao clicar no envelope no lado esquerdo do painel. Um squeeze neutro sinaliza uma possível penetração da consolidação lateral e pode ser em alta ou em baixa. Quando é identificado um squeeze em alta, uma seta verde aparece abaixo da vela, dando o sinal. Mais informação sobre o sinal pode ser encontrada no painel de monitorização. Um sinal squeeze em alta sugere novas posições longas e a saída das restantes posições curtas. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado abaixo da área de consolidação. Um sinal squeeze em baixa é identificado com uma seta vermelha, com mais informação no painel de monitorização. Um squeeze em baixa sinaliza uma penetração descendente e sugere novas posições curtas e saída de qualquer longa posição remanescente. A entrada é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado acima da área de consolidação. Quando um sinal de alinhamento em alta é identificado, aparece uma seta verde abaixo da vela que gerou o sinal. Mais informação sobre o sinal pode ser encontrada no painel de monitorização ao clicar no envelope ao lado esquerdo do painel. Um alinhamento em alta sugere novas posições longas e a saída das restantes posições curtas. A entrada é ativada acima do máximo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado abaixo do mínimo recente. O mercado continua em alta até termos um sinal de saída. Uma saída em alta é identificada com uma seta cinzenta descendente e sugere a saída das posições longas remanescentes. A saída é ativada abaixo do mínimo da vela que gera o sinal. Quando um sinal de alinhamento em baixa é identificado, uma seta vermelha aparece acima da vela que gera o sinal. Um alinhamento em baixa sugere novas posições curtas e a saída das restantes posições longas. A entrada é ativada abaixo do mínimo da vela que gerou o sinal. O stop loss pode ser colocado acima do máximo recente. O mercado continua em baixa até termos um sinal de saída. Um sinal de saída em baixa será identificado com uma seta ascendente cinzenta e sugere a saída das restantes posições curtas. A saída é ativada acima do máximo da vela, gerando o sinal. O painel de monitorização destaca todos os sinais nos períodos de tempo ativos. Períodos de tempo podem ser ativados a partir do topo do painel de monitorização. Mais opções podem ser encontradas nas configurações do indicador. Para aceder à configuração de indicadores, clique no botão direito do rato sob o gráfico e selecione a lista de indicadores. Selecione o indicador Bandas Bollinger por Avramis e clique em Propriedades. A partir da aba de Entradas, pode ajustar os parâmetros do indicador. No topo da lista, o idioma do indicador pode ser alterado a partir do menu suspenso. A próxima opção é ativar o modo digitalizador que está disponível na versão avançada. A seguir, os períodos de tempo selecionados no painel de monitorização podem ser ajustados. Todos os 6 períodos de tempo que aparecem no painel de monitorização podem ser ajustados. Através do menu suspenso, pode selecionar qualquer período de tempo. Mais para baixo, as dimensões do painel de monitorização também podem ser ajustados. Daqui, a altura e largura do painel pode ser alterada a par da largura de cada coluna. A profundidade do indicador refere-se ao número de velas onde o indicador aparece. Com a entrada de 300, as bandas serão visíveis através das últimas 300 velas. A duração do sinal refere-se a quantas velas a seta sinalizadora continuará a mostrar após o sinal ser gerado. Uma entrada de 2 implica que após 2 velas do aparecimento do sinal, a seta será removida do gráfico. Mais para baixo, a cor das bandas pode ser ajustada através do menu suspenso, a par da largura das linhas das bandas. Os parâmetros das bandas Bollinger podem ser ajustados.
tais como os períodos usados nestas, a par do shift e desvio standard usados no cálculo das bandas. Lembre-se de ativar o modo Scanner no topo da lista. Ao fechar a janela de configurações, o painel de monitorização recarrega com o scanner ativado. Ao usar o modo Scanner, o indicador irá passar por todas as seguranças visíveis na janela de vista do mercado no lado esquerdo e identificar todos os sinais ativos através dos períodos de tempo ativados. Ao clicar no envelope ao pé de cada um dos sinais, muda o gráfico para o período de tempo do sinal, com mais informação disponível no painel de monitorização. No próximo vídeo, iremos falar do indicador Avramis River. Obrigado por verem o vídeo.